46. Elias. Você está quase lá, Elias. Quando caio no lugar de espera, Shaiva olha fixamente para mim. Há uma clareza em relação a ela, às árvores e ao céu, que faz parecer que essa é a minha realidade e o mundo desperta ao sonho. Olho em volta, curiosamente. Até hoje eu só havia despertado em meio aos troncos grossos das árvores, mas dessa vez estou de pé sobre um penhasco rochoso com vista para as árvores. O rio Dusk corre caudaloso abaixo, azul e branco sob o céu claro de inverno. O veneno está próximo do seu coração, diz Shaiva. A morte tão cedo. Ainda não. Eu me forço a dizer através de lábios entorpecidos, subjugando o medo que me ameaça. Preciso lhe perguntar algo. Eu lhe imploro, Shaiva. Me ouça. Controle-se, Elias. Faça compreender como isso é importante. Porque, se eu morrer antes de estar pronto, vou assombrar essas malditas árvores para sempre. Você jamais vai se livrar de mim. Algo cruza seu rosto, um bruxo olhar de inquietação que desaparece em menos de um segundo. Muito bem, ela diz. Pergunte. Considero tudo o que o diretor me contou. Você perguntou quem ele dissera, em vez de o quê. Nenhum ser humano controla o diretor, então só pode ser uma criatura sobrenatural. Mas não consigo imaginar um espectro ou Efret manipulando o diretor. Tais criaturas fracas não poderiam superá-lo em uma batalha de sagacidade. E ele cospe sobre aqueles que crê possuírem um intelecto mais baixo que o dele. Mas nem todas as criaturas sobrenaturais são espectros ou Efrets. Por que o Portador da Noite estaria interessado em uma garota de 17 anos que viaja para Calf para libertar seu irmão da prisão? A cor some do rosto da apanhadora de almas. A mão dela se agita ao seu lado, como se estivesse tentando se segurar em um anteparo que não existe. Por que você pergunta algo assim? Apenas responda. Porque... Porque ela tem algo que ele quer, diz a apanhadora de almas, atabalhoadamente. Mas não tem como ele saber que ela o tem. É algo que esteve escondido durante anos e esteve dormente. Não tão dormente quanto você gostaria. Ele está com a minha mãe, digo. E o diretor. O velho tem passado informações sobre Laia para alguém que viaja conosco, um rebelde erudito. Os olhos de Shaiva se arregalam temerosamente e ela dá um passo à frente, estendendo as mãos. Tome as minhas mãos, Elias, ela diz, e feche os olhos. Apesar da urgência em seu tom, hesito. Diante de minha óbvia cautela, a boca da apanhadora de almas se endurece e ela dá um salto à frente para me agarrar. Puxo com força minhas mãos de volta, mas os reflexos sobrenaturais dela são mais rápidos. Quando ela me segura, a terra abaixo de mim treme. Tropeço enquanto 1000 portas se escancaram em minha mente. Laia me contando sua história no deserto, para além de Serra. Darren falando do diretor, as estranhezas de Cannon. O fato de que ele me rastreou quando não deveria ter sido capaz de fazê-lo. A corda entre mim e Laia que se rompeu no deserto. A apanhadora de almas fixa os olhos escuros em mim e abre sua mente. Seus pensamentos se derramam em minha cabeça feito uma corredeira, e quando termina, ela pega minhas memórias e seu conhecimento e expõe os frutos dessa junção a meus pés. Malditos sangrentos infernos. Caminho trôpego para trás e me seguro em um rochedo, finalmente compreendendo. O bracelete de Laia, a estrela. É ele. Kenan. Ele é o portador da noite. Está vendo, Elias? Pergunta a apanhadora de almas. Viu a rede que ele teceu para segurar sua vingança? Por que os jogos? Eu me afasto do rochedo e caminho de um lado para o outro no penhasco. Porque ele simplesmente não matou Laia e tomou o bracelete. A estrela é regida por leis invioláveis.
O conhecimento que levou à sua criação foi dado por amor, em confiança. Ela desvia o olhar, a vergonha estampada em seus olhos. É uma mágica antiga com o intuito de limitar qualquer maldade para a qual a estrela possa ser utilizada. Ela suspira. Ela já fez muitas coisas boas. Os jeans que vivem dentro do seu bosque, digo. Ele quer libertá-los. Os olhos de Shaiva parecem perturbados enquanto ela olha fixamente para o rio abaixo. Eles não devem ser libertados, Elias. Os jeans foram criaturas de luz um dia, mas como com qualquer ser vivo que é preso por tempo demais, sua prisão os enlouqueceu. Eu tentei dizer isso ao portador da noite. De todos os jeans, nós dois somos os únicos que ainda caminham nesta terra, mas ele não me ouve. Temos que fazer alguma coisa, digo. Quando ele conseguir o bracelete, vai matar Laia. Ele não pode matá-la. Todos que receberam a estrela, mesmo que por alguns momentos, estão protegidos dele por seu poder. Ele não pode matar você também. Mas eu jamais o toquei, eu ia dizer, até me dar conta de que havia perguntado a Laia se podia ver o bracelete meses atrás, na Cordilheira Serrana. O portador da noite deve ter ordenado ao diretor que o matasse, diz Shaiva, mas creio que seus escravos humanos não são tão obedientes quanto ele gostaria. O diretor não se importava com Laia, percebo. Ele queria compreender melhor o portador da noite. Meu rei não confia em ninguém. A apanhadora de almas tem um calafrio no ar revigorante. Por um momento ela parece apenas um pouco mais velha do que eu. A comandante e o diretor são provavelmente seu... A comandante e o diretor são provavelmente seus únicos aliados. Ele não confia em humanos, certamente. Ele não contou nada a respeito do bracelete ou da estrela para que eles não encontrassem uma maneira de virar o conhecimento contra ele. E se Laia tivesse morrido de algum jeito? Pergunto. O que aconteceria com o bracelete dela? Aqueles que usam fragmentos da estrela não morrem facilmente, diz Shaiva. Ela os protege, e ele sabe disso. Mas se ela tivesse morrido, o bracelete teria desaparecido em nada. O poder da estrela teria enfraquecido. Isso já aconteceu antes. Ela coloca as mãos na cabeça. Ninguém compreende quão profundo é o ódio dele por humanos, Elias. Se ele libertar nossos irmãos, eles irão atrás dos eruditos e os aniquilarão. Eles se voltarão contra o resto da humanidade. Sua sede de sangue não conhece a razão. Então o detenha, digo. Vamos levar Laia para longe, antes que ela possa pegar o bracelete. Não posso detê-lo. A voz de Shaiva se eleva, impaciente. Ele não vai me deixar. Não posso deixar minhas terras. Shaiva. Um tremor ribomba pela floresta e Shaiva se vira de um lado para o outro. Eles sabem, ela sibila. Eles vão me punir. Você não pode simplesmente Você não pode simplesmente ir embora. Preciso descobrir se lá está bem. Você precisa me ajudar. Não. Shaiva recua. Não posso me meter em nada disso. Nada. Você não está vendo? Ela leva a mão à garganta e faz uma careta. A única vez que eu traí, ele me matou, Elias. Ele me forçou a sofrer a tortura de uma morte lenta. E então me trouxe de volta. Ele libertou a criatura triste que havia governado a terra da morte antes de mim e me acorrentou a este lugar, como uma punição pelo que eu fiz. Eu vivo, sim, mas sou uma escrava do lugar de espera. Isso é um feito dele. Se eu trair novamente, céus, vá saber o que ele vai infligir sobre mim. Sinto muito. Mais do que você possa imaginar, mas não tenho poder sobre ele. Eu me lanço em direção a ela, desesperado para fazê-la me ajudar, mas Shaiva gira para longe do meu alcance e voa penhasco abaixo, desaparecendo em segundos nas árvores. Shaiva! Maldição! Parto atrás dela, praguejando quando percebo quão fútil é a perseguição. Você não está morto ainda? Tristas emerge das árvores tão logo o apanhador de almas desaparece. Quanto tempo mais está planejando se apegar à sua existência miserável? Eu deveria perguntar o mesmo, mas não o faço, pois em vez da malícia que passei a esperar do fantasma de Tristas, vejo seus ombros caídos, como se um rochedo invisível repousasse sobre suas costas. Distraído como sou, ordeno a mim mesmo que volte toda a minha atenção a seu amigo.
Ele parece retraído e desesperadamente infeliz. Não vai demorar muito para eu vir para cá, digo. Tenho até a Rataná, 6 dias. Rataná. Tristas enruga a testa em pensamento. Lembro do ano passado. A Elia me pediu em casamento aquela noite. Eu cantei o caminho inteiro até em casa. E você e El me amordaçaram para que os centuriões não ouvissem. Ferris e Lander zombaram de mim durante semanas. Eles só estavam com inveja que você havia encontrado uma garota que o amava verdadeiramente. Você me defendeu, diz Tristas. Atrás dele, a floresta está imóvel, como se o lugar de espera segurasse a sua respiração. Você sempre me defendeu. Dou de ombros e desvio o olhar. Isso não desfaz o mal que eu fiz. Eu nunca disse que desfaria. A ira de Tristas retorna. Mas você não é o juiz, é? Foi a minha vida que você levou. E é a minha escolha se quero perdoá-lo ou não. Abro a boca, prestes a contar a Tristas que ele não deveria me perdoar. Em vez disso, penso na reprimenda de Izzy. Você sempre acredita que todas as pessoas são de sua responsabilidade. Mas temos nossas próprias vidas e merecemos tomar as nossas decisões. Você está certo. Infernos. Isso é difícil de dizer, mais difícil ainda me fazer acreditar. Mas enquanto falo, a raiva deixa os olhos de Tristas. Todas as suas escolhas foram tiradas de você, exceto essa. Desculpe. Tristas empina a cabeça. Foi tão difícil assim? Ele caminha até a borda do penhasco e olha para baixo, para o rio Dusk. Você disse que eu não precisava fazer isso sozinho. Você não precisa fazer isso sozinho. Eu poderia dizer o mesmo para você. Tristan coloca uma mão sobre meu ombro. Eu perdoo você, Elias. Perdoe a si mesmo. Você ainda tem tempo entre os vivos. Não o desperdice. Ele se vira e pula no penhasco em um salto perfeito, seu corpo desaparecendo. O único sinal de sua partida é uma ligeira ondulação no rio. Eu poderia dizer o mesmo para você. As palavras acendem uma chama dentro de mim, e o pensamento que primeiro faz cor para a vida com as palavras de Izzy agora torna-se uma chama. A declaração estridente de Afia ressoa em minha cabeça. Você não deveria simplesmente desaparecer, Elias. Você deveria perguntar a Laia o que ela quer. Os apelos irados de Laia. Você se fecha. Me deixa de fora, porque não quer que eu me aproxime. E quanto ao que eu quero? Às vezes, Izzy disse, a solidão é uma escolha. O lugar de espera desaparece. Quando o frio penetra em meus ossos, sei que estou de volta a Calf. Também sei exatamente como posso tirar Darren desse maldito lugar, mas não posso fazê-lo sozinho. Espero, planejando, tramando. E quando Tess entra em minha cela na manhã seguinte, após eu saber a verdade sobre Kenan, estou pronto. O garoto mantém a cabeça baixa e caminha arrastando em minha direção tão tímido quanto um camundongo. Suas pernas magras estão marcadas por um açoitamento recente. Uma bandagem suja envolve seu punho frágil. Taz, sussurro. Os olhos escuros do garoto se arregalam imediatamente. Estou caindo fora daqui, digo. Estou levando o artista comigo. E você também, se quiser. Mas preciso de ajuda. Tess se inclina sobre seu caixote de bandagens e ungüentos, as mãos tremendo enquanto troca o cataplasma sobre meu joelho. Pela primeira vez desde que o encontrei, seus olhos brilham. O que que, o que você precisa que eu faça, Elias Vetúrios? 47. Helene. Não lembro de ter escalado de volta o muro externo de Calfo do caminho que seguia até a casa de barcos. Só sei que levo mais tempo do que deveria por causa da raiva e da incredulidade que turvam minha visão. Quando entro na estrutura cavernosa, confusa pelo que acabei de descobrir sobre a comandante, o diretor me espera. Dessa vez, ele não está só. Sinto seus homens se escondendo nos cantos da casa de barcos. Brilhos prateados refletem a luz azul das tochas. Máscaras com arcos apontados para mim. Habitas está parado ao lado do nosso barco, um olho cauteloso voltado na direção do velho. Seu maxilar cerrado é o único sinal de que está incomodado. Sua ira me acalma.
Pelo menos não estou sozinho em minha frustração. Quando me aproximo, Avitas cruza com o meu olhar e anui brevemente. O diretor já o deixou a par da situação. Não ajude a comandante, diretor, digo sem preâmbulos. Não lhe dê a influência que ela quer. Você me surpreende, diz o diretor. É tão leal a Marcos que rejeitaria Caris Vetúria como imperatriz? É uma tolice fazer isso. A transição não seria pacífica, mas com o tempo a população a aceitaria. Afinal de contas, ela conseguiu esmagar a revolução erudita. Se fosse para a comandante ser a imperatriz, digo, os adivinhos a teriam escolhido em vez de Marcos. Ela não sabe negociar, diretor. Assim que ela assumir o poder, vai punir cada James que um dia a traiu. E o imperador cairá em uma guerra e o império cairá em uma guerra civil, como quase aconteceu semanas atrás. Além disso, ela quer matá-lo. Ela disse isso na minha frente. Sou bastante ciente da antipatia de Caris Vetúria por mim. Ele diz, irracional, levando-se em consideração que servimos ao mesmo mestre, mas acredito que ela se sente ameaçada pela minha presença. O diretor dá de ombros. Se vou ajudá-la ou não faz diferença. Ainda assim, ela levará adiante o golpe, e é bem possível que que ele seja bem sucedido. Então eu devo pará-la? Nesse momento, chegamos ao ponto crucial de nossa discussão. Decido abrir mão de sutilezas. Se a comandante tem a intenção de levar adiante o golpe, não tenho tempo. Me entregue-lhe as vetúrios, diretor. Não posso retornar a Antium sem ele. Ah, sim. E o diretor tamborila os dedos uns nos outros. Isso poderia ser um problema, Águia. O que você quer, diretor? O diretor gesticula para que eu caminhe com ele até uma das docas, para longe de seus homens e de Harper. O nórdico balança a cabeça bruscamente quando eu o sigo, mas não tem escolha. Quando estamos longe dos ouvidos deles, o velho se vira para mim. Ouvi dizer, Águia de Sangue, que você tem uma habilidade específica? Ele fixa os olhos famintamente em mim, e um calafrio sobe por minha espinha. Diretor, não sei o que você ouviu, mas não insulte a minha inteligência. O médico de Blackcliff, Titinius, é um velho amigo. Ele compartilhou comigo recentemente a história mais extraordinária de recuperação que já testemunhou em seu tempo na escola. Elias Vetúrios estava à beira da morte quando o cataplasma do sul o salvou. Mas quando Titinius tentou o cataplasma em outro paciente, ele não funcionou. Ele suspeita de que a recuperação de Elias foi devido a algo ou alguém mais. O que você quer dizer? Pergunta novamente, minha mão se deixando ir para minha arma. Quero estudar o seu poder, diz o diretor. Quero compreendê-lo. Não tenho tempo para seus experimentos. Disparo. Me entregue Elias e conversaremos. Se eu lhe der Vetúrios, você vai simplesmente escapar com ele, diz o diretor. Não. Você tem de ficar alguns dias, não mais do que isso, e então libertarei vocês dois. Diretor, digo, está prestes a acontecer um maldito golpe que derrubará o Império. Preciso retornar a Antium para avisar o Imperador, e não posso retornar sem Elias. Entregue-me ele e juro por meu sangue e meus ossos que retornarei aqui para suas observações. Tão logo a situação esteja sob controle. Um belo juramento, diz o diretor, mas inconfiável. Ele coça o queixo pensativamente, uma luz sinistra nos olhos. Que dilema filosófico fascinante você está enfrentando, Águia de Sangue. Fique aqui, submeta-se à experimentação e arrisque que em sua ausência o Império caia nas mãos de Caris Vetúrias. Ou volte, impeça o golpe e salve o Império, mas arrisque perder sua família. Isso não é um jogo, digo. A vida da minha família está correndo risco. Malditos infernos, o Império está correndo risco. E se nenhuma dessas coisas importa para você, então pense em si mesmo, diretor. Você acha que Caris vai simplesmente deixar você se esconder aqui após ela se tornar imperatriz? Ela vai matá-lo na primeira chance que tiver. Ah, eu acredito que nossa nova imperatriz achará meu conhecimento dos segredos do Império irresistíveis. Meu sangue fervilha de ódio quando eu encaro o velho. Será que eu conseguiria invadir Calf? Avitas conhece bem a prisão. Ele passou anos aqui, mas há apenas dois de nós e uma fortaleza de homens do diretor.
Lembro então o que Caim me disse quando tudo isso começou, logo após Marcos ter me dado a ordem de lhe trazer Elias. Você caçará Elias, você o encontrará, pois o que você aprendeu nessa jornada sobre você mesmo, sobre sua terra, seus amigos, esse conhecimento é essencial para a sobrevivência do Império e para o seu destino. Isso, isso é o que ele queria dizer. Ainda não sei o que aprendi sobre mim mesma, mas compreendo agora o que está acontecendo dentro da minha terra, dentro do Império. Compreendo o que meu inimigo está planejando. Eu ia levar Elias para que Marcos o executasse como sinal de força do imperador, mas dar a ele uma vitória. Para dar a ele uma vitória. Mas matar Elias não é a única maneira de fazer isso. Esmagar um golpe liderado por uma das militares mais temidas do Império funcionaria tão bem quanto isso. Se Marcos e eu derrubarmos a comandante, as Gens ilustres relutarão em traí-lo. A guerra civil será evitada. O Império estará seguro. Quanto a Elias, meu estômago se revira quando penso nele nas mãos do diretor. Mas não posso mais me preocupar com seu bem-estar. Além do mais, eu conheço meu amigo. O diretor não será capaz de mantê-lo trancado por muito tempo. O Império em primeiro lugar, velho. Digo. Fique com Vetúrios e com seus experimentos. O diretor me analisa sem demonstrar expressão alguma. Imaturo é a espera- Imaturo é a esperança de nossa juventude. Ele murmura. São os tolos. Não discernem o melhor. De reminiscências, por Ragem de Serra, um dos únicos eruditos que valem a pena citar. Acredito que ele escreveu isso alguns momentos antes de Taios, o primeiro, arrancar sua cabeça. Se você não quer que o destino do imperador seja o mesmo, então é melhor partir de uma vez. Ele sinaliza para seus homens e instantes depois a porta da casa de barco se fecha com um ruído surdo atrás deles. Habitas caminha silenciosamente até o meu lado. Nada de Vetúrios e um golpe a ser evitado. Diz Avitas. Quero explicar o que se passa em sua cabeça agora ou no caminho. No caminho. Subo na carona e pego um remo. Já estamos atrasados. 48. Laia. Kenan é o portador da noite. Um Jin. Um demônio. Embora repita as palavras em minha cabeça, custo acreditar. O frio penetra em meus ossos e olho para baixo, surpreso em descobrir que caí de joelhos na neve. Levante-se, Laia. Não consigo me mexer. Eu odeio os céus, eu o odeio. Mas eu o amava, não amava? Procuro meu bracelete, como se tocar em mim fosse fazê-lo reaparecer. A transformação de Kenan passa subitamente por minha mente. Então os desdém em sua voz pervertida. Ele se foi. Digo a mim mesma. Você ainda está viva. Elias e Darren estão na prisão e não tem como sair. Você precisa salvá-los. Levante-se. Talvez a mágoa seja como a batalha. Uma vez vivida, os instintos de seu corpo assumem o comando. Quando você a vê se fechando ao seu redor como um esquadrão de morte marcial, você endurece seu interior e se prepara para a agonia de um coração despedaçado. E quando ela o atinge, você sente a dor, mas não tanto quanto antes, pois colocou sua fraqueza de lado, e tudo o que lhe resta é ira e força. Parte de mim quer ruminar cada momento que passei com aquela coisa. Ele se opôs à minha missão com Mason por querer me ver frágil e sozinha. Ele salvou Izzy porque sabia que eu jamais o perdoaria se ele a deixasse para trás. Nada de pensar, nada de considerar. Você precisa agir, se mexer. Levante-se. Fico de pé. Embora em seu primeiro momento não tenha certeza para onde estou indo, eu me obrigo a me afastar da caverna. A neve acumulada alcança meus joelhos e avanço com esforço tremendo até encontrar a trilha que Helen e Aquila e seus homens devem ter deixado. Eu a sigo até um regato, um fiozinho d'água, e caminho ao longo dele. Não sei para onde estou indo, até que uma figura deixa as árvores à minha frente. A visão da máscara prateada ameaça fazer meu estômago saltar, mas me firmo e saco minha adaga. O máscara ergue as mãos. Paz, Laia, de Serra. É um dos máscaras de Áquila.
Não o de cabelos, não o de cabelos claros, nem o bonito. Ele me lembra o fio recém-afiado de um machado. É o que passou bem ao meu lado e de Elias em Nur. Preciso falar com a águia de sangue, digo. Por favor. Onde está o ruivo? Partiu. O máscara pisca. Acho a ausência de sua implacabilidade fria pouco natural. Seus olhos verde claros são quase solidários. E o seu irmão? Ainda em Calf, digo cautelosamente. Você vai me levar até ela? Ele anui. Nós estamos partindo, diz. Eu estava procurando os espiões da comandante. Paro. Vocês. Vocês estão com Elias? Não, diz o Máscara. Elias ainda está na prisão. Temos algo urgente para cuidar. Mais urgente que capturar o fugitivo número 1 do Império? Uma lenta chama de esperança se acende em meu peito. Achei que teria de mentir para Ellen e Áquila e lhe dizer que eu não interferiria em sua retirada de Elias da prisão, mas ela não está planejando deixar Calf com ele de qualquer forma. Por que você confiou em Elias? Laia de Serra. A pergunta do Máscara é tão inesperada que não consigo esconder a surpresa. Por que você o salvou da execução? Considero mentir, mas ele saberia. Ele é um Máscara. Ele salvou a minha vida tantas vezes, digo. Ele se perde em pensamentos e faz escolhas duvidosas que colocam sua vida em risco. Mas é uma boa pessoa. Olho de relance para a máscara que mira impassivelmente à frente. Uma, uma das melhores que há. Mas ele matou os próprios amigos durante as eliminatórias. Ele não queria fazer isso, digo. Ele não para de pensar nisso. Acho que nunca vai se perdoar. O Máscara fica em silêncio e o vento carrega os lamentos e suspiros de Calfa até nossos ouvidos. Cerro o maxilar. Você precisa entrar lá dentro, digo a mim mesma. Então vá se acostumando. Meu pai era como Elias, diz o Máscara após um momento. Minha mãe dizia que ele sempre viu o bem quando ninguém mais o via. Ele. Ele também foi um Máscara? Foi. Traço estranho para um Máscara, imagino. O Império tentou tirar isso dele através do treinamento. Talvez tenham fracassado. Talvez seja por isso que ele morreu. Não sei o que dizer. E o Máscara permanece em silêncio também, até que o volume negro e sinistro de Calfa aparece ao longe. Eu vivi ali por 2 anos. Ele anui para a prisão. Passei a maior parte do tempo nas celas de interrogatório. Odiei a prisão em um primeiro momento. Turnos de turnos de guarda de 12 horas, 7 dias por semana. Eu me tornei insensível a coisas que ouvia. O que ajudou foi o que fiz uma amizade. Não o diretor. Não o diretor. Eu me afasto um pouco dele. Elias me contou sobre ele. Não. Diz o Máscara. Não o diretor. Tampouco nenhum dos soldados. Minha amiga era uma escrava erudita. Uma garotinha que se chamava Bi e tinha uma cicatriz com o formato de um mirtilo no rosto. Olho fixamente para ele, pasma. Ele não parece o tipo de homem que faz amizade com uma criança. Ela era tão magra, diz o Máscara. Eu costumava dar comida escondido para ela. No início, ela tinha medo de mim, mas quando percebeu que eu não queria machucá-la, começou a conversar comigo. Ele dá de ombros. Após deixar Calf, fiquei me perguntando sobre ela. Alguns dias atrás, quando eu levei uma mensagem da águia para o diretor, fui à procura de Bi. Eu a encontrei. Ela se lembrou de você? Sim. Na realidade, ela me contou uma história muito peculiar de um marcial de olhos claros, trancado no bloco de interrogatórios da prisão. Ele se recusa a temer o diretor, ela disse. Ele fez amizade com um dos companheiros dela. Deu a ele um nome tribal, Tess. As crianças comentam sobre esse marcial. Com cuidado, é claro, para que o diretor não as ouça. Elas são boas em manter segredos. Levaram uma mensagem desse marcial para um movimento erudito dentro da prisão, para aqueles homens e mulheres que ainda têm esperanças de um dia conseguir escapar.
Malditos céus. Por que você está me contando isso? Olha à minha volta, nervosa. Será uma armadilha? Um truque? É óbvio que o Máscara está falando de Elias, mas qual é o seu propósito? Não posso lhe dizer por quê. Ele soa triste. Mas, por mais estranho que isso soe, acho que um dia você, de todas as pessoas, vai compreender melhor a situação. Ele se balança e encontra meu olhar. Salve-o, Laia de Serra. Ele diz: por tudo que você e a Águia de Sangue me contaram, acho que vale a pena salvá-lo. O Máscara me observa e anuo para ele, sem compreender, mas aliviado pelo fato de ao menos ele ser mais humano e menos máscara. Vou fazer o meu melhor. Chegamos à clareira da Águia de Sangue. Ela está prendendo uma sela no cavalo, e quando ouve nossos passos e se vira, seu rosto prateado se endurece. O Máscara rapidamente nos deixa sós. Eu sei que você não gosta de mim, digo, antes que ela me mande cair fora. Mas estou aqui por duas razões. Abro a boca, tentando esconder as palavras certas, e decido que quanto mais simples forem, melhor. Primeiro, eu gostaria de lhe agradecer por me salvar. Eu deveria ter dito isso antes. De nada. Ela resmunga. O que você quer? Sua ajuda. Por que nos malditos céus eu a ajudaria? Porque você está deixando Elias para trás, digo. Você não o quer morto. Eu sei disso. Então me ajude a salvá-lo. A águia de sangue se volta para meu cavalo, puxa uma capa de um dos alforjes e a veste. Elias vai morrer. Provavelmente está tentando libertar o seu irmão neste momento. Não, digo. Algo deu errado lá dentro. Eu me aproximo dela e seu olhar é cortante como uma cimitarra. Você não me deve nada, eu sei disso. Mas eu ouvi o que ele disse para você em Blackcliff. Não se esqueça de nós. A devastação nos olhos dela diante da lembrança é súbita e crua. E a culpa remói em meu estômago. Não vou deixá-lo, digo. Ouça esse lugar. Helen Aquila desvia o olhar de mim. Ele merece mais do que morrer ali. O que você quer saber? Algumas coisas sobre a planta da prisão, posições de suprimento. Ela desdenha. Como é que você vai entrar lá dentro? Você não pode se fazer passar por uma escrava. Os guardas de Calf conhecem o rosto de seus escravos eruditos, e uma garota com sua aparência não seria facilmente esquecida. Você não duraria 5 minutos até ser descoberta. Tem uma maneira simples de entrar. Tem uma maneira de entrar, digo. E não tenho medo. Uma rajada de vento violenta joga fios de cabelo loiro como pássaros em torno do rosto, prateado de Eleni. Ela me avalia, com uma expressão indecifrável. O que está sentindo? Helen é mais do que apenas uma máscara. Aprendi isso na noite em que eu estava à beira da morte. Ah, vem aqui. Ela suspira. Se ajoelha e começa a desenhar na neve. Eu me sinto tentada a empilhar as coisas de Kenna na rua e incendiá-las, mas a fumaça só chamaria atenção. Em vez disso, carrego sua mochila longe de mim, como se ela tivesse uma doença, e caminho algumas centenas de metros diante da caverna, até encontrar um riacho que corre velozmente em direção ao rio Dusk. A mochila cai ruidosamente na água e suas armas logo a seguem. Eu poderia fazer bom proveito de algumas facas a mais, mas não quero nada que tenha pertencido a ele. Quando retorno à caverna, me sento, cruzo as pernas e decido que não vou me mover até ter dominado minha invisibilidade. Percebo que todas as vezes em que fui bem-sucedida, Kenan estava fora de vista. Toda aquela insegurança que eu sentia quando ele estava à minha volta. Será que ele ia plantar em mim para suprimir o meu poder? Desapareça! Grito a palavra em minha mente, como uma rainha da paisagem desolada ordenando suas tropas esfarrapadas para a última resistência. Elias, Darren e todo o resto que tenho de salvar, dependem desse poder, dessa mágica que eu sei que vive dentro de mim. Uma corrente se espalha através de meu corpo, e eu me firmo, olhando para baixo para ver que minhas pernas tremeluzem, translúcidas, como haviam feito no ataque à caravana de Áfia. Num grito tão alto que o eco na caverna me sobressalta, e a invisibilidade me deixa. Certo. Trabalhei nisso, Laia. Durante todo o dia eu pratico,
Primeiro na caverna, então na rua e na neve. Aprendo meus limites. Um galho que eu segure enquanto estou invisível também fica invisível. Mas qualquer coisa viva fixada à terra parece flutuar no ar. Estou tão profundamente imerso em pensamentos que, em primeiro lugar, que em primeiro momento, não ouço os passos. Alguém fala e eu me viro, atrapalhando-me em busca de uma arma. Calma aí, garota. Reconheço o tom ativo, antes mesmo de ela baixar o capuz. Rafia Ananur. Céus, você está nervosa? Ela diz. Embora eu não a culpe por isso. Não quando você é obrigada a ouvir aquela algazarra. Ela acena com a mão na direção da prisão. Nada de Elias, estou vendo. Nada de irmão também. E nada de ruivo? Ela ergue as sobrancelhas, esperando uma explicação, mas eu simplesmente a encaro, me perguntando se ela é real. Suas roupas de cavalgada estão manchadas e imundas, suas botas molhadas de neve. Suas tranças estão enfiadas debaixo de um cachecol, e parece que ela não dorme há dias. Eu poderia beijá-la de tão feliz que estou em vê-la. Ela suspira e revira os olhos. Eu fiz uma promessa, garota. Está bem? Eu jurei a Elias e Túrios que cuidaria desse assunto até o fim. Um tribal quebrar um juramento sagrado já é ruim o suficiente, mas fazê-lo quando a vida de outra mulher está correndo risco é imperdoável. Como meu irmãozinho me lembrou durante 3 dias seguidos, até que eu finalmente concordei em vir até você. Onde ele está? Quase nas terras tribais. Ela se senta em uma pedra próxima e massageia as pernas. Pelo menos deveria. A última coisa que ele disse para mim era que sua amiga Izzy não confiava no ruivo. Ela me olha, cheia de expectativa. Ela estava certa? Céus, digo. Por onde eu começo? Já é noite quando eu termino de contar a Afia sobre as últimas semanas. Deixo algumas coisas de fora, em particular a noite em que Kenan e eu passamos no esconderijo. Eu sei que fracassei, digo. Eu sei que fracassei, digo. Afia e eu estamos sentados na caverna agora, compartilhando uma refeição de pão e frutas que ela trouxe. Eu tomei decisões estúpidas. Quando eu tinha 16 anos, interrompi Afia. Deixei Nur para realizar minha primeira negociação. Eu era mais velha e meu pai me mimava, em vez de me forçar a passar horas intermináveis aprendendo a cozinhar, tecer e outras chatices. Ele me mantinha próxima e me ensinava sobre negócios. A maior parte da minha tribo achava que ele me favorecia, mas eu sabia que queria ser a Zaldara da tribo Nur, sucedendo meu pai. Pouco me importava que uma mulher não tivesse assumido o posto de chefe da tribo em mais de 200 anos. Eu só sabia que eu era a herdeira de meu pai, e que, se eu não fosse escolhida, o papel de Zaldar iria para um de meus tios gananciosos, ou de meus primos inúteis. Eles se casariam com alguém de outra tribo, e isso seria o fim. Você se saiu muito bem, imagino, com um sorriso. E agora, olho para você. Errado, ela disse. A negociação foi um desastre, uma paranoia, uma humilhação tanto para mim quanto para meu pai. O Marcial para quem eu planejava vender parecia suficientemente honesto. Até ele me manipular e me enganar, levando meus produtos por uma fração do que eles valiam. Eu voltei da negociação 1000 marcos mais pobre, de cabeça baixa e com um rabo entre as pernas. Eu estava convencida de que meu pai arranjaria um casamento para mim em 2 semanas, mas em vez disso ele me deu um tapa na nuca e gritou para que eu me sentasse direito. Você sabe o que ele disse? O fracasso não define uma pessoa. É o que ela faz depois de fracassar que determina se é uma líder ou um desperdício de ar. Rafa me encara duramente, finalmente dizendo: Então, você tomou algumas decisões equivocadas. Eu também. Assim como Elias. Assim como todas as pessoas que tentam fazer algo difícil. Isso não significa que você vai desistir, sua tola. Deu para entender? Medito sobre as palavras e relembro os últimos meses. É necessário apenas meio segundo para que a vida dê terrivelmente errado. Para arrumar a bagunça, preciso de mil outras coisas deem certo. A distância de um tanto de sorte para o próximo parece tão grande quanto a distância entre os mares, mas nesse momento decido que vou transpor essa distância novamente até vencer. Não vou fracassar.
Anuo para a Áfia. Imediatamente ela coloca a mão sobre meu ombro. Ótimo, ela diz. Agora que isso está fora do caminho, qual é o seu plano? Busco uma palavra que não faça com que minha ideia pareça uma completa maluquice, mas com certeza a Áfia saberia imediatamente. É maluco, digo, finalmente. Tão maluco que não consigo imaginar como vai funcionar. Áfia solta uma risadinha aguda que ecoa pela caverna. Ela não está me desdenhando. Há um genuíno divertimento em seu rosto enquanto ela balança a cabeça. Céus, diz Áfia. Achei que você tinha me contado que amava histórias. Você já ouviu alguma história de aventura que tem um plano todo certinho? Bem, não. E por que você acha que isso acontece? Estou perdida. Porque. Ah, porque. Ela dá um risinho de novo. Porque planos certinhos jamais funcionam, garota. Ela diz. Somente os malucos funcionam. 49. Elias. Uma noite e um dia inteiro se passaram antes de que Tess retorne. Ele não diz nada, só olha para a porta da minha cela. Há uma ligeira mudança na luz tremeluzente da tocha diante. Um dos máscaras do diretor nos observa. Finalmente ele vai embora. Inclina a cabeça caso ele decida retornar, mantendo a voz mais baixa com sussurro. Me diga que tem boas notícias, Tess. Os soldados puseram o artista em outra cela. Tess olha sobre o ombro para a porta, então desenha rapidamente na sujeira do chão. Mas eu o encontrei. O bloco é arranjado em um círculo, certo? Com os aposentos da guarda no centro e ele marca um X no topo do círculo. O artista está aqui. Então, ele marca um X na parede de baixo. Você está aqui. As escadas estão no meio. Excelente, sussurro. Os uniformes? A Bi pode conseguir um para você, ele diz. Ela tem acesso à lavanderia. Ela tem acesso à lavanderia. Você tem certeza de que confia nela? Ela odeia o diretor. Tess estremece. Até mais do que eu. Ela não vai nos trair. Mas, Elias, eu não falei com o líder Skritai, Arash, e Tess parece se desculpar. A Bi disse que não há teles em parte alguma na prisão. Deus malditos infernos. Também, diz Taz. A execução erudita começou. Os marciais construíram um cercado no pátio da prisão. Os direitos eruditos estão sendo arrebanhados. O frio matou muitos deles, mas a voz do garoto treme de expectativa. E sinto que ele esteve se preparando para isso. Algo mais aconteceu. Algo maravilhoso. O diretor está sofrendo com furúnculos e que vão matá-lo lentamente. O diretor está sofrendo com furúnculos que vão matá-lo lentamente? Tess abre um largo sorriso. Quase tão bom quanto isso, ele disse. Eu tenho uma mensagem, Elias, de uma garota de olhos dourados. Meu coração praticamente salta do peito. Não pode ser, pode? Me conte tudo. Olho de relance para a porta. Se Tess ficar na minha cela por mais do que 10 minutos, um dos máscaras vai vir para ver o que está acontecendo. As mãos do garoto trabalham rapidamente enquanto ele limpa meus ferimentos e substitui minhas bandagens. Ela encontrou a Bi primeiro. Eu me esforço para ouvi-lo. Em algumas celas adiante, os guardas começaram um interrogatório, e os gritos do prisioneiro ecoam através do bloco. A Bi achou que era um fantasma porque a voz saiu do nada e a levou para um quarto vazio da caserna. Então uma garota apareceu sem mais nem menos. Ela perguntou a Bi sobre você, e a Bi veio me buscar. E ela era invisível? Diante do anuir de Taz, eu me recosto, chocado, mas então começo a me relembrar das vezes em que ela parecia quase sumir de vista. Quando isso começou, depois de Serra, me deu conta. Depois de Wilfred tê-la tocado, a criatura só colocou as mãos em Laia por um segundo, mas talvez aquele segundo tenha sido o suficiente para despertar algo dentro dela. Qual era a mensagem dela? Tess respira fundo. Encontrei suas cimitarras, ele recita. Fiquei feliz em vê-las. Tenho uma maneira de entrar na prisão sem que ninguém me veja. A Áfia pode roubar os cavalos. E os eruditos? As execuções começaram.
O garoto diz que é um líder erudito que pode ajudar. Se você vir o meu irmão, diga a ele que estou aqui e que o amo. Ela disse que você voltaria ao cair da noite para saber a sua resposta. Ela disse que voltaria ao cair da noite para saber sua resposta. Tudo bem, digo para Tess. É isso que eu quero que você conte a ela. Durante 3 dias, Laia e eu trocamos mensagens por intermédio de Tess. Eu teria pensado que a presença dela aqui era um truque doentio do diretor, se não fosse pelo fato de que confio em Tess, e de que as mensagens que ele traz de volta são típicas de Laia. Doces, ligeiramente formais, mas com uma força por trás das palavras que fala de sua determinação. Seja prudente, Elias. Não quero que você se machuque ainda mais. Lenta e laboriosamente, formulamos um plano que é parte dela, parte meu, parte de Tess, e uma loucura completa. O plano também depende muito da competência de Arashi, o homem que lidera o Skiritai, um homem que eu jamais encontrei. O dia da Rataná amanhece como todos os outros em Calf, sem qualquer indicativo de que amanheceu, exceto pelos ruídos dos guardas que trocam de turno e por um vago sentimento interno de que meu corpo está despertando. Tess larga rapidamente uma tigela de mingau ralo à minha frente. Em seguida sai feito um raio. Está pálido, aterrorizado, mas quando encontro seus olhos, ele me cumprimenta brevemente com um menear de cabeça. Após sua partida, me forço a levantar. Uso quase todo o fôlego para ficar de pé, e minhas correntes parecem mais pesadas do que pareciam ontem à noite. Tudo dói, e por baixo da dor a fadiga parece ter penetrado minha medula. Não é o cansaço do interrogatório ou de uma longa jornada. É a exaustão de um corpo que quase não suporta mais lutar. Aguente só mais hoje, diga a mim mesmo. Então você pode morrer em paz. Os outros minutos seguintes são quase tão torturantes quanto uma das sessões de interrogatório do diretor. Eu odeio esperar, mas logo depois um cheiro promissor sopra dentro da minha cela. Fumaça. Um segundo mais tarde ouço vozes urgentes, um grito, o soar dos sinos de alarme, o rebombar frenético dos tambores. Muito, muito bem, Tess. Botas passam ressoando por minha porta, e a luz da tocha, que já era reluzente na rua, se intensifica. Os minutos se passam e sacudo minhas correntes com impaciência. O fogo se espalha rápido, especialmente se Tess derramou na ala dos soldados a quantidade de combustível que eu recomendei. A fumaça já entra volumosa em minha cela. Uma sombra passa por minha porta e olha para dentro. Sem dúvida, para se certificar de que ainda estou seguramente acorrentado. Então segue em frente. Segundos mais tarde, ouço uma chave na fechadura, e a porta da cela se abre para revelar a pequena forma de Tess. Só consegui encontrar as chaves da cela, Elias. Ele entra apressado e empurra uma lâmina fina e um alfinete dobrado em minha direção. Você consegue abrir os cadeados com isso? Praguejo. Minha mão esquerda ainda está débil do estrago que o diretor provocou com os seus alicates, mas consigo pegá-los. A fumaça fica mais espessa, minhas mãos mais desajeitadas. Vamos, Elias. Tess olha para a porta. Ainda precisamos soltar Darren. Os cadeados e meus grilhões finalmente se abrem com um rangido, e um minuto mais tarde consigo soltar as correntes que envolvem meus tornozelos. A fumaça em minha cela é tão espessa que Tess e eu temos de nos agachar para respirar. Mas ainda assim consigo me forçar a colocar o uniforme de guarda que ele me trouxe. O uniforme não consegue esconder o fedor da cela de interrogatório, meu cabelo sujo ou os ferimentos, mas é disfarce o suficiente para passar pelos corredores de Calf e entrar no pátio da prisão. Colocamos laços molhados em torno do rosto para amenizar a ardência da fumaça. Então abrimos a porta e disparamos para fora da cela. Tento me mexer rapidamente, mas cada passo é repleto de dor, e Tess voa para fora do meu campo de visão. Os corredores de pedra esfumaçados ainda não estão em chamas, embora suas vigas de madeira logo se incendiarão. Os aposentos dos soldados no meio do bloco cheios de móveis de madeira e compostas de combustíveis espalhadas, cortesias de Tess, rapidamente se transformam em uma sólida parede de fogo. Sombras se movimentam através da fumaça e gritos ecoam. Passo cambaleante pelo poço da escada e momentos mais tarde, quando olho para trás, vejo um máscara tentando se livrar da fumaça com a mão e subindo os degraus para deixar o bloco.
Excelente. Os guardas estão caindo fora, como eu esperava que fizessem. Elias! Tess aparece de dentro da fumaça à minha frente. Depressa! Ouvi os máscaras dizerem que o fogo no andar de cima está se espalhando. Todas as malditas tochas que o diretor usa para iluminar esse lugar estão finalmente servindo para uma coisa boa. Você tem certeza de que somos os únicos prisioneiros aqui embaixo? Eu conferi 2 vezes. 1 minuto depois, chegamos à última cela, na extremidade norte do bloco. Tess estranca a porta e entramos em uma nuvem de fumaça. Sou eu, digo roucamente para Darren. Minha garganta já em carne viva. Elias! Graças aos malditos céus. Darren levanta com dificuldade e estende as mãos algemadas. Achei que você estava morto. Não sabia se deveria acreditar em Tess ou não. Começo a tentar abrir os cadeados. Posso sentir o ar ficando cada vez mais quente e envenenado a cada segundo. Mas me obrigo a trabalhar metodicamente. Vamos lá, vamos lá. O clique familiar soa. As algemas caem no chão e disparamos para fora da cela, mantendo-nos próximos do chão. Estamos quase no poço da escada quando um rosto prateado subitamente se avulta para fora da fumaça na nossa frente. Drúzios. Seu vira-lata vigarista. Drusius pega Tess pelo pescoço. Eu sabia que você tinha algo a ver com isso. Eu imploro aos céus para ter força ao menos para derrubar Drusius e dou um salto à frente. Ele se esquiva e me empurra contra a parede. Apenas 1 mês atrás eu teria sido capaz de usar o seu ataque brutal para levar a melhor contra ele. Mas o veneno e os interrogatórios retiraram de mim toda a rapidez. Antes que eu possa pará-lo, Drusius enlaça suas mãos em torno do meu pescoço e pressiona. Uma sombra de cabelo loiro imundo passa como um raio. Darren mergulha contra o estômago de Drusius e o Máscara tropeça. Tuço em busca de ar e me apoio em um joelho. Mesmo durante os açoitamentos da comandante ou o treinamento severo dos centuriões, eu tinha uma percepção de minha própria resiliência, enterrada lá no fundo, em um lugar impossível de ser tocado. Mas agora, enquanto observo Drusius virar Darren de costas e nocauteá-lo com um golpe na têmpora, não consigo utilizar essa força. Não consigo encontrá-la. Elias! Tess está ao meu lado, enfiando uma faca em minha mão. Eu me obrigo a me jogar contra Drusius. Meu salto lembra mais um engatinhar, mas tem uma sombra suficiente do instinto de lutador para cravar a daga na coxa do Máscara e girá-la. Ele dá um berro e me agarra pelo cabelo, mas esfaqueio sua perna e seu estômago repetidamente até que suas mãos parem de se mover. Levante, Elias! Tess grita desesperado. O fogo está se espalhando. Rápido demais. Não. Não consigo. Consegue sim, você tem que se levantar. Tess me puxa agora, usando toda a sua força. Levante o Darren. Drusus o nocauteou. Meu corpo é frágil e lento. Tão lento. Está exausto pelas convulsões, os espancamentos, os interrogatórios, o veneno, a punição interminável dos últimos meses. Levante, Elias Vetúrios! Tess dá um tapa em meu rosto. E pisco para ele, surpreso. Seus olhos são ardentes. Você me deu um nome, ele diz. E quero viver para ouvi-lo nos lábios de outras pessoas. Levante! Resmungo enquanto luto para me colocar em pé. Enquanto luto para me colocar de pé. Vou até Darren. Me ajoelho e o apoio. Eu apoio em meus ombros. Balanço com seu peso, embora Calfo tenha deixado bem mais leve do que um homem com sua estatura deveria ser, torcendo desesperadamente para que nenhum outro máscara apareça cambaleio na direção da escada. O bloco de interrogatórios está totalmente tomado pelo fogo agora. As vigas do teto em chamas, a fumaça tão espessa que mal consigo enxergar. Subo os degraus de pedra aos tropeços, com Tess firme ao meu lado. Divido a tarefa no que é possível fazer. 1 pé, 1 centímetro. As palavras são uma cantilena deturpada em minha cabeça, cada vez mais fracas quando diante do pânico desesperado de meu corpo esgotado. O que nos espera lá, em cima? O que nos espera lá em cima, no alto da escada? Nós abriremos a porta para o caos ou a ordem. De qualquer maneira, não sei se serei capaz de carregar Darren para fora da prisão. O campo de batalha é meu templo. A ponta da espada é o meu sacerdote.
A dança da morte é minha reza. O golpe fatal é minha libertação. Não estou pronto para minha libertação. Ainda não. Ainda não. Ainda não. O corpo de Darren fica mais pesado a cada segundo, mas consigo ver a porta que leva para fora da prisão agora. Estendo a mão para a maçaneta, puxo para baixo e empurro. Não abre. Não! Tess dá um salto, agarrando a maçaneta da porta e empurrando com toda a força. Abre essa porta, Elias! Largo Darren e dou um puxão no enorme mecanismo espiando o funcionamento da trava. Eu me atrapalho procurando abridores de fechaduras improvisados. Enfio um no pequeno orifício, mas ele quebra. Ele tende a haver outra maneira de sair. Giro e arrasto Darren meio caminho escada abaixo. As vigas de madeira que seguram o peso da pedra pegam fogo. As chamas correm acima e estou convencido de que Darren, Tess e eu somos os únicos sobreviventes neste mundo. Os temores de uma convulsão tomam conta de mim, e sinto a aproximação de uma escuridão inexorável que excede tudo porque já passei até agora. Caio, meu corpo completamente exaurido. Só consigo engrolar, só consigo engrolar e me engasgar enquanto Tess se inclina sobre mim, gritando algo que não consigo ouvir. É isso que meus amigos sentiram no momento da morte. Eles também foram consumidos por essa ira fútil, tornada mais ofensiva por não significar nada, porque no fim, a morte levaria o que é dela, e nada poderia impedi-la. Elias, Tess pronuncia para mim com o rosto estriado de lágrimas e fuligem. Elias! Seu rosto e sua voz desaparecem. Silêncio, escuridão. Então uma presença familiar, uma voz serena. Levante-se, levante-se. O mundo retoma o foco e vejo a apanhadora de almas inclinando-se sobre mim. Os galhos vazios e desolados da floresta do anoitecer estendem-se como dedos. Bem-vindo, Elias Vetúlios. Sua voz é infinitamente carinhosa, como se falasse com uma criança ferida, mas seus olhos têm o mesmo tom negro e vazio que tinha quando a conheci. Ela toma meu braço como uma velha amiga faria. Bem-vindo ao lugar de espera, o reino dos espíritos. Eu sou a apanhadora de almas e estou aqui para ajudá-la a atravessar para o outro lado. Cinquenta. Eleni. Avitas e eu chegamos a Antium no raiar do dia da Rataná. Enquanto nossos cavalos ressoam os cascos através dos portões da cidade, as estrelas ainda brilham acima e o nascer do sol ainda não embelezou as montanhas escarpadas a leste da cidade. Embora Avitas e eu tenhamos varrido o terreno em torno da capital, não vimos nenhum sinal do exército, mas a comandante é inteligente. Ela pode ter inserido furtivamente suas forças na cidade e as escondido em múltiplos lugares, ou talvez estivéssemos esperando até o cair da noite para desencadear seu ataque. Ferris e Dex juntam-se a nós quando entramos na cidade, tendo visto nossa chegada de uma das torres de observação. Saudações, águia. Dex aperta minha mão enquanto manobra seu cavalo para alinhar-se com o meu. Parece que ele não dorme há um bom tempo. Os máscaras da guarnição negra estão distribuídos e esperam suas ordens. Coloquei 3 esquadrões para fazer a segurança do imperador. Outro está lá fora, explorando em busca do exército. O resto assumiu a guarda da cidade. Obrigada, Dex. Sinto-me aliviada por ele não me questionar sobre Elias. Ferris, digo. Relatório. A garota estava certa, disse meu amigo grande. Avançamos sinuosamente em meio aos carroções, homens e animais que entram em Antium já tão cedo. Há um exército, pelo menos 4.000 homens. É o exército da comandante, digo. Harper pode explicar. Quando nos liberamos do tráfego, instigo meu cavalo a um golpe. Pense com cuidado no que você viu. Grito para Ferris. Preciso que testemunhe isso diante do imperador. As ruas começam a se encher de mercadores que procuram garantir os melhores lugares para as festividades da Rataná. Um comerciante de cerveja plebeu empurra um carrinho pela cidade com barris extras para abastecer as tavernas.
Crianças penduram lanternas azuis e verdes que simbolizam o dia. Todos parecem tão normais, felizes. Ainda assim, abrem caminho quando vêm 4 guardas negros galopando pelas ruas. Quando chegamos ao palácio, salto do cavalo, quase atropelando o cavalariço que vem tomar as rédeas. Onde está o imperador? Disparo para um legionário que guarda o portão. No salão do trono, águia, com o resto da corte. Como eu esperava, os líderes das gens ilustres do Império acordam cedo, particularmente quando querem algo. Eles devem ter começado a formar uma fila para requerer favores ao imperador horas atrás. O salão do trono está repleto de homens poderosos, que poderão testemunhar o fato de que salvei o trono daquela rapina de comandante. Passei dias planejando meu discurso e quando nos aproximamos do salão do trono, eu o repasso novamente em minha cabeça. Os 2 legionários que guardam as portas do salão do trono tentam me anunciar, mas Dex e Ferris dão um passo à minha frente, afastando-os do caminho e abrindo as portas para mim. É como ter 2 arietes a meu lado. Soldados da Guarda Negra alinham o salão a intervalos, a maioria parada entre as tapeçarias colossais que descrevem os feitos dos imperadores passados. Enquanto eu abro caminho até o trono, vejo o tenente Sergius, o guarda negro que foi suficientemente estúpido para se dirigir a mim como senhorita Áquila da última vez que esteve aqui. Ele me saúda respeitosamente quando passo. Os rostos se viram em minha direção. Reconheço os patters de algumas dezenas de gens mercadoras ilustres. Através da enorme abóbada de vidro, as últimas estrelas dão lugar à luz do dia. Marcos senta-se sobre o trono de ébano pomposamente entalhado, a expressão de desprezo usual substituída por um olhar colérico duro enquanto escuta um relatório de um mensageiro que parece ter chegado há pouco da estrada. Um aro de pontas cortantes, decorado com o diamante de 4 lados de Blackcliff, adorna sua cabeça. Avançaram sobre a fronteira e estão fustigando os vilarejos no entorno de Tiboron. A cidade está tomada, se não levarmos homens para lá imediatamente, meu lorde. Águia de sangue. Marcos nota minha presença e dispensa com um aceno legionário que reporta seu relatório. Que bom ver. Que bom pôr os olhos em você novamente. Ele me avalia rapidamente, de alto a baixo. Mas então faz uma careta e leva um dedo à têmpora. Sinto-me aliviada por ele desviar o olhar. Pateráquilos, ele diz, entre dentes. Venha e cumprimente sua filha. Meu pai emerge das filas de cortesãos, seguido por minha mãe e irmãs. Hannah enruga o nariz quando me vê, como se tivesse cheirado algo ruim. Minha mãe anua um cumprimento, os nós dos dedos brancos enquanto segura as mãos uma na outra à sua frente. Ela parece morta de medo de falar. Liv consegue abrir um sorriso quando me vê, mas eu seria uma tola se não notasse que ela andou chorando. Saudações, águia de sangue. O olhar aflito de meu pai passa por Avitas, Ferris e Dex antes de retornar até mim. Nada de Elias, ele parece dizer. Anuo para ele a fim de renovar sua confiança, apenas com um olhar. Não tema, meu pai. Sua família foi realmente generosa de me encantar com sua presença diariamente desde que você partiu. A boca de Marcos recurva em um sorriso, antes de ele olhar para trás de mim. Você retornou de mãos vazias, águia. De mãos vazias não, imperador, digo. Eu trouxe algo muito mais importante do que Elias Vetúrios. Nesse exato instante, um exército marcha sobre Antium, liderado por Caris Vetúria. Durante meses, ela regimentou soldados das terras tribais e das regiões fronteiriças para criar esse exército traidor. É por isso que Vossa Excelência tem recebido relatórios de selvagens e bárbaros atacando nossas cidades periféricas. Anuo para o mensageiro. Ele se afasta sem sequer se envolver em uma discussão entre a águia de sangue e o imperador. A comandante pretende deflagrar um golpe. Marcos se inclina a cabeça. E você tem prova desse suposto exército? Eu ouvi, meu lorde. Eu ouvi, meu lorde. Ferris troveja do meu lado. Não faz nem 2 dias, nas colinas Argent. Não consegui me aproximar o suficiente para reconhecer as gens representadas, mas havia ao menos 20 pavilhões desfraldados. O Império abriga 250 gens ilustres. O fato de que a comandante pudesse reunir o apoio de tantas gens chama a atenção de Marcos. Ele cerra um grande punho sobre o trono.
Majestade, digo. Eu despachei a Guarda Negra para assumir o controle das muralhas de Antium e para se posicionar como guarda avançada além da cidade. A comandante provavelmente atacará hoje à noite, então teremos um dia inteiro para preparar a cidade. Mas precisamos levá-lo para um local seguro. Então você não me trouxe Elias Vetúrios? É agora. Meu lord, a questão era trazer Elias Vetúrios de volta ou reportar o golpe. Não havia tempo para fazer as duas coisas. Achei que a segurança do Império importava mais do que um homem. Marcos me considera por um longo momento antes de seu olhar se deslocar para algo atrás de mim. Ouço uma passada rodeada familiar. Um tunk-tunk de botas com solas de aço. Impossível. Eu parti antes dela, cavalguei sem parar. Ela pode ter chegado até seu exército antes de nós, mas nós a teríamos visto se ela tivesse se dirigido para Antium. Há um número restrito de estradas para chegar até aqui, vindo de Calf. Uma faixa de escuridão nos recessos do salão do trono chama minha atenção. Um capuz com sóis reluzem dentro dele. O zunido de uma capa, e ele desapareceu. O portador da noite, Rudin. Ele a trouxe aqui. Eu lhe disse, imperador. A voz da comandante é suave como os anéis de uma cobra. A garota está iludida por uma obsessão com Elias Vetúrios. A incapacidade ou falta de vontade dela em capturá-lo a levou a maquinar essa história ridícula, assim como empregar membros valiosos da Guarda Negra de uma maneira sem sentido e desastrada. Uma iniciativa de ostentação. Sem dúvida, ela espera que isso vá corroborar a sua alegação. Ela deve acreditar que somos idiotas. A comandante dá a volta em mim e fica ao lado de Marcos. Seu corpo é calmo, seus traços inalterados, mas quando cruza com o meu olhar, minha garganta se resseca diante de sua fúria. Se eu estivesse em Blackcliff, estaria dependurada no poste de açoitamento, respirando pela última vez. Céus, o que ela está fazendo aqui? Ela deveria estar com seu exército agora. Olho para o salão novamente, esperando ver seus homens entrando pelas portas às dezenas a qualquer momento. No entanto, embora eu veja soldados da Gens Vetúria por todo o salão do trono, eles não parecem se preparar para uma batalha. De acordo com a comandante, Águia de Sangue, diz Marcos, Elias Vetúrios está preso em Calf. Você sabia disso, não sabia? Ele vai saber, se eu mentir. Baixa a cabeça. Sim, majestade. Mas mesmo assim, você não o trouxe consigo, embora de qualquer forma, provavelmente ele esteja morto a essa altura. Estou correto, Garrus? Sim, majestade. O garoto foi envenenado em algum ponto em sua jornada, diz a comandante. O diretor relatou que ele tem sofrido convulsões há semanas. Pela última notícia que tive, Elias Vetúrios estava a poucas horas da morte. Convulsões? Quando vi Elias em Nur, ele parecia doente, mas presumi que fosse por causa da marcha extenuante desde Serra. Então lembro o que lhe disse, as palavras que não fizeram sentido à época, mas que agora sinto como uma faca enfiada no estômago. Nós dois sabemos que não vou durar muito mais neste mundo. E o diretor, após eu lhe dizer que veria Elias novamente, Rimatura é a esperança de nossa juventude. Atrás de mim, Havitas inspira brevemente. A erva da noite que ela me deu, águia. Ele sussurra. Ela deveria ter o suficiente para usar nele. Você. Eu me viro para a comandante e tudo se encaixa. Você o envenenou. E deve ter feito isso semanas atrás, quando encontrei seu rastro em Serra. Quando você lutou com ele. Meu amigo está morto, então? Verdadeiramente morto? Não, ele não pode estar. Minha mente não vai aceitar isso. Você usou a erva da noite porque sabia que ela demoraria mais para matá-lo. Você sabia que eu o caçaria. E enquanto eu estivesse fora do seu caminho, eu não seria capaz de impedir o seu golpe. Malditos céus. Ela matou o próprio filho e esteve me manipulando durante meses. A erva da noite é proibida no Império, como todo mundo aqui sabe. A comandante olha para mim como se eu estivesse coberto de esterco. Ouça o que está dizendo, Águia. Pensar que você treinou na minha academia. Eu devia estar cega para deixar uma noviça como você se formar. O salão do trono é tomado por um zum 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 e fica em silêncio quando dou um passo na direção dela. Se sou tão tola assim, digo, então explique como há falta de homens em todas as guarnições do Império. Porque você nunca tinha soldados o suficientes? Porque não há soldados o suficientes nas fronteiras? Eu precisava de homens para subjugar a revolução, é claro, ela disse. O imperador em pessoa ordenou que eu os transferisse. Mas você continuava pedindo mais?
Isso é constrangedor de assistir. Isso é constrangedor de assistir. A comandante se vira para Marcos. Sinto vergonha, meu lord, que Blackcliff tenha produzido alguém com uma mente tão fraca. Ela está mentindo. Digo para Marcos, mas posso imaginar como devo soar, tensa e esganiçada contra a defesa fria da comandante. Meu lord, Vossa Majestade precisa acreditar em mim. Chega! Marcos fala em um tom que silencia todo o salão. Eu lhe dei uma ordem para trazer Elias Vetúrios vivo, até a Rataná, águia de sangue. Você fracassou em cumprir essa ordem. Todos neste salão ouviram qual seria a punição para seu fracasso. Ele anua para a comandante e ela sinaliza para as tropas. Em segundos, os homens da gens Vetúria dão um passo à frente e prendem meus homens e minhas irmãs. Sinto as mãos e os pés entorpecidos. Não deveria ser assim. Estou sendo verdadeira com o Império. Estou mantendo minha lealdade. Eu prometi aos Paters de nossas grandes famílias uma execução, disse Marcos. E diferentemente de você, águia de sangue, pretendo cumprir minha promessa.